2 Samuel 23, 9. Vamos ler juntos? Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, continue, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento. Até aí, queridos. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento. Glória. Queridos, amém? Nós lemos agora, recentemente eu vi uma igreja na internet, ela falando sobre milhares de batismos que eles fizeram. Acho que foi 5.000 batismos de uma só vez. E eu vi isso, achei muito bonito. Falei, olha que bacana, né? 5.000 batismos de uma só vez. E outra igreja, em outro local, não foi batismo, foi uma marcha dessas aí, marcha, né, para Jesus, mas numa determinada cidade. E aí, ao final, o pastor, ele falando, né, que tiveram tantas conversões também, mas tiveram muitas curas, muita gente sendo curada e batizada no Espírito Santo. E eu falei, glória a Deus, aleluia. É uma estatística boa, sim ou não? Quando você vê milhares descendo as águas e outros tantos sendo curados e batizados, eu falei, glória a Deus por isso. O evangelho é isso. Só que existe uma outra estatística também, e eu quero falar sobre essa outra estatística. Até porque eu vou falar que os cristãos, nós cristãos, temos muito costume de números, né? Nós somos tanto por cento, somos 40 milhões, 60, não sei nem como é que está o número hoje, pastor, talvez vocês saibam melhor. Somos 50% da população. Nós temos por costume dar números. Só que existe uma outra estatística que não é tão boa. E para essa estatística, a Bíblia não fala de um número específico. Ela classifica como muitos. Eu vou dar um exemplo aqui. Nos últimos dias, o amor de quantos esfriaria? Fala alto. Quantos? Eu anotei aqui. E por se apostatarem da fé, se afastarem da fé, o amor de quantos também se esfriaria? E por que Deus fala? Por que a Bíblia fala muitos? Porque é um número incalculável. Quando Deus fala muitos na Bíblia, é porque Ele está pegando lá da época de Adão até os dias de hoje e as décadas vindouras. Então, por ser um número muito grande daqueles que hão de se desviar e hão de se apostar da fé, é um número incalculável. E por ser um número incalculável, a Bíblia fala assim, é muitos. Então, em 2 Timóteo, bota aí para mim, em 2 Timóteo, é um versículo talvez que eu vou botar para a igreja, 4:3. Paulo já avisava Timóteo sobre as pessoas que iriam se afastar. Então ele fala assim, Timóteo, haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira. Elas vão preferir, Timóteo, ouvir uma historinha, uma fábula, do que ouvir a palavra de Deus. Então, isso lá na época de Timóteo. Você se prepare, porque o amor de muitos já estão esfriados no tempo de hoje, Timóteo. E o que eu falo para os irmãos hoje é, cuidado para que eu e você não façamos parte dessa estatística perigosa. Porque eu falo que Jesus chamou Judas para ser traidor? Sim ou não? Você acha que Jesus chamou Judas para ser traidor? Não. Jesus chamou Judas para ser discípulo. Judas escolheu ser traidor. Então, fazer parte de uma estatística ruim é uma escolha. Então, muitos crentes hoje que deixaram de ser crentes, eu vou te dar um exemplo aqui. Por que tem gente que começa fervoroso e termina frio? Você acha que foi Deus? Ou foi ele que escolheu? Foi a escolha dele se tornar frio, sim ou não? Quanta gente que eu lembro aqui, se eu fosse dar nome, até dentro de Praça Seca, que era carne de pescoço, que nem o pastor fala.
E hoje nem na igreja está mais, lugar nenhum. Quantos que começaram amando a Deus e hoje odeiam a Deus? A escolha partiu de quem? Dele. Você pode começar crente e pode terminar desviado. Você pode começar amando a Deus e pode terminar ateu. Como eu lembro, teve um aqui, você lembra, né, pastor? Inteligentíssimo, um jovem promissor, mas ficou tão doido com o negócio de ler tudo, estudar de tudo, que virou ateu. Conseguiu virar. E eu lembro de um amigo, ele virou, não sei nem se é pior, cara, se virar ateu ou testemunho de Jeová. Ele era cristão presbítero e virou testemunha de Jeová, o tio da Tatiana, que até uma vez deu um testemunho aqui, você lembra? Tem muitos anos isso. Testemunha. Amém. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, o nível de desistência, querido, nos dias de hoje está alarmante. As pessoas estão desistindo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Nunca antes na história da humanidade se ouviu falar de tanta gente se atentando contra a própria vida, se suicidando. Os números hoje são terríveis. Nunca se ouviu falar de tantos feminicídios como o de hoje. Sim ou não? Toda hora você pega esse jornal, esses portais, feminicídio, feminicídio, feminicídio. Meu Deus, não sabia. A cada, acho que algumas horas, 3, 4 horas, uma mulher morta no Brasil. Isso é estatística, isso existe. É uma estatística ruim, mas ela está ali. Nunca se ouviu falar tanto de abortos quanto agora. É normal hoje você fazer aborto. Crentes fazendo aborto. Ah, é normal, não chegou na minha hora, não está na hora ainda. Então ele vai lá e dá fim àquela vida e segue a vida dele, está tudo certo, e Deus vai te cobrar. Em algum momento essa conta vai chegar. Mas tem gente fazendo, é normal. Nunca se ouviu falar tanto de crimes familiares, então nem se fala. Pais, homens, maridos contra a esposa, esposa contra filhos, filhos matando pais, nora envenenando, vocês viram aí? Agora a onda é envenenar. Acho que é isso, nora envenenando, sogra mandando matar nora, e hoje está tudo uma loucura. E por que as pessoas estão fazendo tanto isso, Anderson? Porque está faltando amor. As pessoas estão desistindo de amar. Deixa eu te falar que amar é muito mais do que um sentimento. Sabe por que tem gente que tem dificuldade de amar até uns aos outros aqui? Porque ele espera sentir para amar. Quando, na verdade, amar é uma ordenança. Amar é um mandamento divino. Você não tem que esperar sentir algo para amar. E eu vou te dar um exemplo aqui. Por que tem gente que, às vezes, namora, noiva, tem 5, 10, 15, 20 anos de casado e, de repente, ele fala assim, não te amo mais, vamos terminar. Acabou o amor. Acabou o amor, não quero mais. Porque ele decidiu não amar mais. Você pode falar para Deus, Deus, a partir de agora eu não vou te amar mais, Deus vai te entender. Agora, quando você escolhe amar, é diferente. Deus te sustenta. Aleluia. Então, a palavra hoje para mim e para você nessa manhã é, ame, mesmo que você não esteja sentindo. Mas decida por amar, escolha estar do lado do bem, escolha fazer parte da boa estatística, da estatística dos que permanecem firmes, da estatística dos que não desistem, porque para aqueles que não desistem, existe uma coroa da vida. E essa coroa, ela não está guardada, ela só vai ser entregue no final, porque você ainda pode, em algum momento, desistir. Mas se você não desistir, ela está lá pronta para você. Glória a Deus. E eu vou continuar falando sobre desistência, que hoje você evangeliza 10 pessoas na rua. Se o Felipe resolver pegar uma campanha de evangelismo e descer na praça com 1000 panfletos, a cada 10, 8 vão dizer que já foram crentes. Estou errado? Pastor Luiz. 8 vão dizer, não, cara, eu já fui da igreja, não precisa não. Não, eu já fui até presbítero, já fui diácono. Mas por que você está na rua? Não, porque eu não quero mais, eu desisti de ser crente. As estatísticas estão assim. Os números revelam que as pessoas não querem mais saber sequer de congregar. Congregar se tornou algo chato. Vou dar um exemplo aqui. Você não conhece, nenhum de vocês conhece. Lembra do Claudio Onotti?
esposo da Lúcia, que faleceu aqui há pouco tempo. Lúcia foi um membro da igreja aqui. Lembra, tia? Eu morava aqui na São Marciano, e a São Marciano o que não falta é bar ali, meu amigo. É um boteco do lado do outro. E eu morava do lado do boteco do Manel. E ali, meu amigo, era a ponte dos cachaceiros, né? Todo dia, de 5 da manhã a 10 da noite, a gente morava do lado, então eu ficava ouvindo as conversas dos cachaceiros ali. E volta e meia caía um no chão, tu só viu o barulho. Eu falei assim, -1. Morreu de ataque alcoólico. Porque era cachaça o dia todo, o Manel faturando, não estava nem aí. Depois se converteu o Manel, mas amém. Mas eu lembro de uma vez o Claudionor, que foi um presbítero da igreja. Era um homem de Deus usado e estava numa situação, como o Carlinho foi também, né, Carlinho? Acho que se envolveu com álcool. Mas ele estava na penúria. Largado, eu falava assim, cara, você era para estar ganhando alma para Jesus aí. Mas escolheu aquela vida. E um belo dia, uma segunda-feira de manhã, eu saindo para trabalhar, eu estou vendo o rabecão na minha porta, 7 da manhã. Não foi? Tá lá. Quem conheceu? O rabecão. Foi o que aconteceu? O Claudionor. Bebeu a noite toda, morreu de infarte. O rabecão está levando. Duro. Falei, meu Deus, poderia estar aí até hoje, né? Mas a vida são escolhas. Mas eu quero te dizer o seguinte, sabe por que o grande problema dessas pessoas que se evangeliza e fala que não quer mais saber de Jesus? É porque muitas delas são enganadas nos púlpitos. Aí você vai tentar entender o porquê que ele não está mais na igreja. É porque disseram para mim que Jesus era alegria o tempo todo. E eu não estou nem sempre alegria. Quem falou que Jesus é alegria o tempo todo? Quem falou para você que Jesus é felicidade o tempo inteiro? É por isso que muita gente se frustra. Porque quando você se converte, quando você entrega a tua alma para Jesus, sabe qual é o presente que a gente ganha? Não é uma barra de cereal, não é um dinheirinho na conta, não. Quando a gente se aceita Jesus, o presente que a gente ganha é esse daqui, ó. É uma cruz pesada. É essa cruz aqui, ó. Ó. Você está conseguindo enxergar? Essa cruz aqui, ó. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse é o teu presente. É por isso que tem gente que não aguenta. É por isso que tem gente que fala assim, não dá para mim não, isso é muito peso, o tempo inteiro andar atrás de Jesus, pequeno Cristo, seguir um Cristo, não poder se negar tudo, largar tudo e ficar com o peso de José. Quer ser meu discípulo, é isso aí. Felicidade é lá no final. Agora é guerra, é injúria, difamação, é gente falando mal de você o tempo inteiro, mas é coroa da vida lá na frente. É céu garantido. Comigo o céu é garantido. Mas você tem que começar pela cruz. Aleluia. E eu quero falar aqui, não vou demorar mais, sobre alguém que não desistiu. Eleazar. Nós lemos sobre Eleazar. Eleazar foi um dos 37 valentes de Davi. Davi, nas suas últimas palavras, segundo Samuel, já é as últimas palavras de Davi. Você não vê Davi falando de testamento para deixar para os filhos. Você vê Davi falando sobre agradecimento, pastor. Ele está agradecendo a Deus pelos homens que Deus colocou no caminho dele. E ele fala sobre outros, sobre vários, homens que foram leais, homens que foram bravos, que ficaram com Davi até o final, que não desistiram, que não foram embora durante a guerra. E um deles chama-se Eleazar. Aleluia! Um homem bravo, um homem leal e um homem comprometido que impressionou Davi a ponto dele falar assim, o meu agradecimento final são para aqueles, eu tenho certeza que o pastor Luiz, o pastor José, já deve ter essa cartinha aí, né? Quando chegar no final, eu falo assim, olha, o meu agradecimento é irmã Marta, Carlinho, presbítero, João, Vitória, aleluia, Dora. Ele tem a cartinha dele, porque ele sabe que para estar aqui hoje, ele depende de um dos outros, depende dos bravos, dos 37 valentes que estão aqui nessa igreja. Aleluia! Eu nunca vou esquecer uma frase do pastor José, que ele falou, ninguém vence uma guerra sozinho. Lembra, pastor? O senhor falou uma vez, eu levei isso para o meu trabalho e virou lema dentro da empresa. Um belo dia, eles perguntando assim, por que você arrebenta toda... Negócio de número, né? Cara, está muito bem no número. Fala aí. Falei, cara, eu sei lá, meu irmão. Eu estou na rua batendo porta, só chuva. Mas o que eu posso dizer é, ninguém vence uma guerra sozinho.
cara pegou lá, anotou, e agora toda vez que eles falam alguma coisa lá, eu falei, olha aí como é que Deus entra nas empresas aí com uma frase. Aleluia. E eu tenho certeza que o pastor José só venceu essa guerra por causa dos 37 que estão aqui. Melhor, muito mais do que 37. Por causa de você, porque você não desistiu. Ô, glória. Eu fico às vezes vendo, querido, uns crentes fazendo umas expressões provocativas. Porque a Bíblia, se você botar lá 2 Samuel de novo, 23:9, a Bíblia vai dizer que Israel chamou os filisteus para a guerra. Está lá, Salmo 20, bota de novo a passagem. E eu fico vendo, às vezes, uns crentes que ficam chamando o diabo para a guerra, usando expressões provocativas, que não são bíblicas. Olha lá, está lá, ó. Quando desafiaram os filisteus. Aí eu fico vendo, não sei se vocês já viram, agora uns crentes que ficam assim, ó, Satanás debaixo do meu pé. O cara todo em pecado, mas fica Satanás debaixo do meu pé. Vocês já viram umas expressões assim? Onde o cara, se eu ver um despacho, eu atropelo mesmo. Se eu ver ele na minha frente, eu chuto mesmo. Você lembra o que aconteceu com o pé do Félix, quando ele chutou o despacho? Ficou um pé desse tamanho. Pois é, que às vezes quer brincar com não está no momento. E aí tem gente que fica chamando o diabo para briga, desafiando o filisteu. E quem lê esse povo de Deus israelita? Pois é. Não, se passar na minha frente eu atropelo. Ai do diabo se ele interferir. Deixa eu te falar aqui, querido. O inimigo não teve medo de Deus. Satanás não teve medo de Jesus. Pessoalmente ele foi lá. Jesus está no deserto? Eu vou lá. Se Satanás não tem medo de Deus, vai ter medo de um comedor de feijão e arroz que nem você. Comedor de macarrão. Então você cuidado, porque ele é especialista em roubar, matar e destruir. E quando você chama ele para a guerra, quando você desafia o gigante, você tem que ter cuidado, porque ele não vai deixar de partir para cima. E deixa eu te falar um negócio aqui. Nós só estamos vivos. Olha, o inimigo já teria nos engolido vivo, se não fosse a proteção de Deus na nossa vida. Os anjos acampados ao nosso redor. O diabo já teria te engolido vivo. Contra ele você só resiste. Você não encara, você não briga, porque ele não deixa de partir para cima. E quando ele parte para cima, ele destrói tudo. Então tem que ter cuidado com as palavras que a gente fala, porque muitas vezes a gente está totalmente desguarnecido, não está nem com a espada na mão de Eleazar e está chamando para a briga. E depois a tua vida vira um inferno e você não sabe por quê. Porque você brincou com o que não tinha que brincar. Evangelho é algo sério. Nada contra as danças, que às vezes eu fico, não aqui, na igreja aqui é tudo espiritual, graças a Deus. Mas às vezes eu vou numas igrejas aí, querido, que é um negócio que tu vê. Outro dia eu vi o cara era, não sei se era hétero, vou botar aqui a palavra. O cara rebolava na igreja, meu irmão. Eu falei assim, Jesus, isso não é dança, não. O cara rebolava. Aí dava salto mortal dentro da igreja. Dava 2 mortal, voava, aí agarrava. Estava que nem Homem-Aranha, agarrando na janela. Eu falei assim, Jesus, eu sou de outra cria, né? Esse pessoal tá brincando, rapaz. Aí vem a fumaça. Virou um show gospel. Esse negócio aí é esquisito. Bem, na minha igreja eu sei que a Larissa, quando ela dança, o Espírito de Deus toma ela. Eu sei que quando a Letícia dança e as crianças dançam, o Espírito de Deus toma elas. Porque elas já estão sendo moldadas para serem mulheres de Deus. Mas hoje em dia, shopping center e igreja é a mesma coisa. Se não botar a placa dizendo, você não confunde. E eu falo aqui, outro dia eu fui trabalhar, entrando numa empresa, achando que eu estava entrando. Falei assim, eu trabalho externo, né, queridos? Aí eu falei assim, rapaz, pretão. Falei, ixi, aqui deve ser uma casa de festa. Eu vou trabalhar, porque eu atendo empresa. Eu falei, vou atender essa empresa aqui. Quando eu entrei, um banco e um púlpito. Eu falei, meu Deus, era uma igreja. Era uma igreja. Falei, cadê a placa? Não, ainda vamos botar. Eu falei, tá bom. Tudo preto, tudo escuridão. Amém. A palavra não é essa. Eu sou da época que a gente briga de turma.
Você lembra daquelas brigas de turma? 600, eu era da 601, aí a gente chegava na hora do recreio, a gente queria brigar com a 602. Aí chamava para combinar na hora do recreio. Aí a gente ganhava da 602. Porque quando a gente é adolescente, a gente é brigão, né, pastor? Não sei se vocês... Quando a gente é pequeno, a gente não tem medo de nada. E eu brigava, eu batia. A minha felicidade, né, Felipe? A nossa felicidade era chegar em casa todo roxo. O que aconteceu? Briguei. A nossa felicidade era brigar. Pois bem, às vezes acontecia de a gente brigar com a 604, 605, já era outra galera. Já é aqueles repetentes que estão ali há 4 anos, então eles já não são mais do 600, eles são do segundo grau que estão no 600. Então, meu amigo, é tudo galalau. E às vezes a gente queria brigar, e quando via aquela turma de lá, eu estava ali, ó, vambora, temos 10 minutos, antes do sinal toque. E, meu irmão, quando eu olhava para trás, às vezes não ficava ninguém. Ficava eu sozinho, todo mundo, eu vou ficar nada. E eu também era o primeiro a correr, quando eu ia encarar 10. Pois bem, queridos, deixa eu te falar aqui. Isso acontece às vezes dentro da igreja. É gente que fala assim, ó, estou fechado contigo. Gente que troca o cálice com você. E fala assim, ó, se mexer contigo, mexeu comigo. Se pisar no teu pé, pisou no meu. Se fizer mal para você, vai fazer mal para mim. E quando você olha para trás, você está só. Mas você tomou o cálice comigo, você estava do meu lado. Deixa eu te falar aqui, querido. Muitas e muitas vezes na tua vida você vai se deparar sozinho. A palavra para fechar aqui é o seguinte: não é porque foram embora que você vai embora também. Porque a Bíblia vai dizer que Eleazar formou uma parede. Os filisteus vieram triturando, porque chamou para briga. O povo de Israel correu todo mundo, mas Eleazar ficou. E quando chegou em Eleazar, foi o suficiente para ele, sozinho ali, ó, derrubou aqueles homens. Pois bem, querido, isso que eu quero te falar, não é porque vão te abandonar que você vai abandonar também. Não é porque vão se afastar que você também vai se afastar da casa de Deus. Não é porque desistiram que você vai desistir também. Tem gente, para alguns aqui o inimigo está sugestionando, sabe o quê? Larga a tua casa. Abandona teus filhos, mãe. Abandona teu marido. Você está trabalhando sozinho, há muito tempo que é só você dentro de casa. E o inimigo está assim, ó, foge também. Luzinete, foge. Desiste. Larga de lado. Você já está fazendo há muito tempo. E deixa eu te falar aqui. Você vai falar assim, eu não. Porque eu estou com a espada do Espírito na mão. Aleluia, você pode ir embora, mas eu vou ficar, porque Deus vai dar graça, não é para quem está cansado, não. Melhor, não é para quem é covarde, não, é para os cansados. Deus, não existe registro na Bíblia onde Deus abençoa covarde. Se você fugir, se você for um mau filho, um mau esposo, largar o barco, abandonar a mãe em asilo, pode ter certeza, você é um covarde. Deus vai te cobrar. Se você não honrar teus pais, tua mãe, tua casa, e mães também não honrar teus filhos, não proteger teus filhos, você é considerado um covarde. O teu desafio hoje é se manter em sentinela. É aqui, essa é a palavra. Eleazar esteve em sentinela, ficou como? Em posição de guarda. Todo mundo pode ir embora, todo mundo pode desistir, mas ele falou, eu não vou largar, eu não vou fazer parte dessa estatística terrível. Eu não vou fazer parte desta estatística. Eu vou estar do lado dos que ficam, do lado dos que não desistem. E Deus dá graça aos humildes. Aleluia! É isso, querido. Levante suas mãos aqui, eu anotei. Levante suas mãos e diga assim, ó. Eu não vou fugir. A coroa da vida está me esperando. Aleluia, recebe coragem, igreja. Recebe coragem nessa manhã. Recebe coragem. Talvez esteja faltando. Deus está falando assim, eu estou aqui do teu lado. E para fechar aqui, ó, Eleazar segurou a espada, encarou, todo mundo fugiu, ele ficou. Ele lutou a ponto da espada prender na mão. Agarrou na mão dele. Ele queria soltar, a espada ficou agarrada. De tanto que ele lutou, e a Bíblia diz que ele ficou cansado.
Não tem problema você ficar cansado. Cansaço, você falar para o pastor Luiz, ou para mim, ou para o pastor José, falar assim, pastor, eu estou cansada. Eu estou cansado. Não tem problema. Porque Deus, você cansado ou não cansado, Deus vai fazer você vencer a si mesmo. Agora, se você correr, Deus não tem pacto contigo. E é por isso, essa é a palavra, que você fique até o final. Você está entendendo? Não desista dos teus filhos, mãe. Não desista da tua casa. Hoje é dia das mães, eu falei, vou tentar virar um pouquinho da mensagem. Então não desista, esposo, da tua esposa. Não desista da casa de Deus. Não desista dos desafios. Mesmo que todos te abandonem. A Bíblia está dizendo, Deus está mandando, você não vai me abandonar. Eles vão, você vai ficar aqui de sentinela e é para você que eu vou te dar honra. E no final, o teu nome vai estar escrito lá, Eleazar. Aleluia! Cadê os Eleazar dessa manhã aqui? Aleluia! Eles podem vir triturando tudo, destruindo tudo. Em você eles vão parar. Você vai ser a parede que vai parar o inimigo. Você vai parar na porta da tua casa e falar assim, aqui você não entra, Satanás. Você bagunçou no corredor, da porta para dentro você não entra. Eu estou aqui, com a espada do Espírito na mão. E ele não vai bagunçar a tua casa, ele não vai te destruir, ele não vai te tirar dos caminhos do Senhor. É isso. E para fechar aqui, coloca aquele último versículo, que o pastor gosta muito. Terminamos, mas vamos ler juntos, porque o pastor Luiz, ele é uma Bíblia humana, né? Eu não sou. Então eu fico aqui mandando para o Vinícius, mas eu vou ler aqui, ó, pronto. Em tudo somos, porém não perplexos. Vai. Perseguidos, sim. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em seu corpo. Amém e amém. Deixa vir. Aqui não tem dissidente, não. Aqui tem guerreiro que vai até o final. Custa o que custar. Com microfone, sem microfone, com igreja fechada, com igreja aberta, com PGO, sem PGO. Porque já passamos por muitas coisas muito piores do que isso aqui. Hoje tem gente que está pegando tudo pronto aí, ó. Mas pega lá 20, 30 anos atrás, não tinha nada, nem microfone, nem sem fim, não tinha nada, era tudo no gogó. E eles estavam aqui, você estava aqui. E você já estava escrevendo a tua história no livro da vida. Oh, glória, valentes de Davi, receba essa palavra. Deus te abençoe, Deus te multiplique. Amém e amém. Muito obrigado.